Como vocês estão vendo, eu não estou no mesmo local que eu costumo fazer os vídeos sempre, eu mudei de endereço, eu estou num apartamento novo, então assim, eu peço um pouco da paciência de vocês, porque até eu me estabilizar mais, os vídeos aqui vão ficar assim um pouco mais esporádicos, vai demorar mais, até eu poder me localizar, me ambientar aqui, mas vai dar certo, né? Hoje eu queria falar com vocês sobre o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, um livro que eu li no mês passado, aliás, em junho. Foi o primeiro Virginia que eu li. Eu já tinha tentado começar a leitura da Virginia pelo livro As Ondas, mas não tinha rolado muito bem na época. Eu resolvi deixar de lado e retomei agora com Mrs. Dalloway, que inclusive foi presente da Almira. Esse daqui foi um presente de amigo secreto que a gente fez na Páscoa e a Almira que me tirou e foi ela que me presenteou. A Virginia, ela é de uma família que vem do ramo de editoras de livros. Ela começou pelos bastidores, digamos assim. O pai dela era editor, o marido dela era editor. Ela também trabalhou com isso muito tempo, inclusive a editora deles foi responsável por lançar vários autores renomados e conhecidos, mas foi dessa forma que ela iniciou e a partir dali ela começou a carreira dela como escritora. Esse foi um livro que mexeu muito comigo e eu vou já explicar o motivo dele ter mexido tanto comigo, dele ter me provocado tantos sentimentos como ele foi durante esse tempo que eu fiquei me dedicando a ele. Nesse livro a gente vai encontrar um ótimo exemplo do estilo de escrita que tornou a Virginia tão renomada e tão conhecida, né, que são os fluxos de consciência. Algo que inclusive o Dostoiévski já tinha feito no Memórias do Subsolo e uma infinidade de outros autores também. Inclusive, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz do Memórias do Subsolo, que eu falo um pouquinho melhor a respeito desse estilo ou desse gênero de escrita e está bem mais explicado por lá. Mas a Virginia consegue trabalhar isso muito bem. Eu tinha sentido um pouco no livro As Ondas, mas no Mrs. Dalloway ficou muito mais evidente, até porque eu fui até o final. Nas Ondas eu só comecei e tive um gostinho do que é a Virginia trabalhando com isso, mas nesse sim eu consegui ter um pouco mais de dados e informações a respeito do que ela pode, do que ela consegue fazer com esse material. Eu particularmente gosto muito desse recurso literário, ele me provoca muita curiosidade em saber o que tem mais ali dentro da história, a partir da visão de outra pessoa, de outros personagens, na cabeça de um autor, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo que ele me provoca um fascínio, uma curiosidade, ele também me provoca um certo incômodo e uma estranheza. Eu confesso também que esse livro não é um livro lá muito fácil, ele tem sim lá o seu grau de complexidade. É meio difícil você engatar na história de imediato, porque como eu falei, né, você vai dar um mergulho na cabeça de uma pessoa, de alguns personagens e na própria autora, no caso. E é meio estranho você se dar de cara com isso. E até você se adaptar e se enxergar naquele meio, demora um pouquinho. O livro, inclusive, ele não tem delimitação de parágrafos, né? Ele é um texto único. Inclusive, para você parar a leitura e dar sequência, é muito complicado. E ao mesmo tempo em que você poderia sentir uma certa dificuldade em parar e depois retomar, porque ele não tem essa delimitação muito bem fragmentada, bem dividida, você não consegue ler aquilo de imediato de ponta a ponta, né? É um livro que é muito carregado, é um livro que é muito pesado, inclusive você tem que ter uma atenção redobrada na hora de pegar um livro como esse, e você tem que estar preparado para o peso que ele carrega ali nas entrelinhas. Ele não é nem de longe um livro para ser devorado, né? Para ser digerido muito rápido. Você tem que ir com calma, tem que ir conhecendo o terreno, tem que ir aos poucos, absorvendo tudo que a Virginia vai trazendo aqui. E o que ela propõe pra gente aqui nada mais é do que adentrar na cabeça desses personagens, né? Conhecê-los na sua intimidade, né? No seu mais íntimo, no seu mais profundo nível de conhecimento a respeito do que eles fazem, o que eles pensam quando eles fazem, por que eles fazem. E é bem extremo porque muitas coisas que estão ali no livro, a princípio não parecem fazer muito sentido, mas isso tem uma razão para ser como está lá. Essas pessoas que a gente encontra, que a gente conhece, são pessoas como qualquer um de nós, né? São pessoas com problemas, com medos, com anseios, com receios, com uma infinidade de coisas que causam um certo desarranjo de pensamento na maneira como eles encaram a vida. E isso chega pra gente dessa forma. A Virginia traz pra gente a vida dessas pessoas desse meio com esse formato. E isso chega a causar uma certa estranheza sim, porque se nem eles próprios se entendem, como que a gente vendo e lendo aquilo em outro momento, em outro ambiente, em outra época inclusive, como que a gente vai entender aquilo de imediato quando nem eles próprios conseguem captar aquilo tudo num primeiro momento. Mas ela consegue sim fazer com que a gente sinta o que eles estão sentindo, que a gente pense de maneira mais ou menos semelhante a como eles raciocinam. Então essa estranheza ela é muito presente, ela é muito viva em todo momento da narrativa. Então, se já é difícil lidar com os nossos próprios problemas, imagine ter que lidar com o problema de outras pessoas. E é exatamente isso que esse livro vai fazer, né? Em poucas páginas a gente vai ter contato e vai poder se sentir um pouco Clarissa Dalloway, se sentir um pouco também como Septimus.
Mas agora falando um pouco mais focado no teor da história, aqui a Virginia vai contar pra gente o dia de uma personagem que é a protagonista, que é a Clarissa, ou então a Mrs. Dalloway, que dá título à história, num dia em que ela está bem atribulada, ela está bem ocupada, porque ela está promovendo uma festa na casa dela. O livro todo vai perpassar um período curto de apenas um dia, e são nessas poucas horas que a gente vai ter contato com a vida desses personagens, que a gente vai conhecê-los com mais profundidade, também do enredo que está unindo todos eles de alguma forma. O livro é recheado também de várias memórias e várias lembranças da vida desses personagens, assim como também de alguns encontros, reencontros e até mesmo desencontros, e é dessa forma que a gente vai vendo que esses personagens, ao longo desse dia, eles vão tendo o resgate de coisas do passado, e a gente vai vendo que aquelas horas, aquelas poucas horas do dia, vai se transformando em anos, em décadas da vida de cada um deles. A Virginia consegue imprimir aqui também uma série de problemáticas e temáticas que são bem delicadas e bem pertinentes a todos nós, né? Pertinentes à nossa época. Então você imagina falar sobre isso dessa forma na época em que ele foi publicado. Ela vai discutir aqui de uma maneira muito rápida, mas ao mesmo tempo muito profunda, assuntos como traição, como suicídio, como abandono, sofrimento, depressão, autorrealização, homossexualidade, o conceito de loucura, e aqui eu vou colocar várias aspas para quando ela trabalha esse conceito de loucura, e muitos outros assuntos que cabem sim dentro desse livro tão fino, mas ao mesmo tempo extremamente carregado, porque o conteúdo dele é muito denso, e são todos voltados para temáticas como essas que eu citei. Então, ao mesmo tempo que ela consegue essa abrangência de assuntos e complexidades muito altas, ela consegue dar conta sim de todos eles de uma maneira extremamente satisfatória. Como eu havia citado lá no Instagram, esse é um livro que eu de fato não recomendo para todo mundo, né? Ele é um livro que ele vai tratar de assuntos, de temáticas que vai tocar o leitor em pontos específicos a partir de como você está naquele dia, da sua história de vida e da maneira como você encara e enxerga a vida. Então, por esse motivo, eu acho que ele não é um livro para todos. Ele é um livro extremamente recomendado, é um livro forte, é um livro impactante, é um livro provocativo, mas esteja preparado para o que você vai encontrar aqui. Não é um conteúdo que é muito fácil de lidar, não é um conteúdo que é muito fácil de entender, de compreender, mas é um conteúdo muito necessário e muito bem trabalhado. E eu acho que esse é o ponto principal da escrita da Virginia. Eu com certeza vou querer ler mais coisas dela, mas eu preciso primeiro digerir tudo que eu encontrei aqui, mas eu quero sim me debruçar ainda mais a respeito do que ela escreveu, porque foi muito atrativo aquilo. São temáticas que me chamam a atenção, que despertam a minha curiosidade, e a maneira como ela trata é muito poética e ao mesmo tempo muito completa, muito embora seja rápida. E como vocês viram, o livro é muito fino, mas ela consegue fazer isso de uma maneira brilhante, de uma maneira genial. Então, meu único conselho, a minha única recomendação aqui seria leia Virginia, conheça Virginia, mas leia com moderação, né? E mais uma vez esteja preparado para o que você vai encontrar aqui. É muito bom, mas é muito forte. Eu não me canso de dizer isso porque realmente é isso que eu penso dela e desse livro. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.